Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um seminário na nossa sala virtual da RNP do Laboratório de Bioinformática e Modelagem Molecular. Nesse ciclo de atividades e palestras e seminários, nós estamos discutindo, então, algumas abordagens de histórias de sucesso no desenvolvimento de fármacos. Hoje, Prosper vai falar um pouco sobre o descoberto de um novo tratamento, tratamento farmacológico para a tripanossomíase humana africana, o AN 5568. Essa série de seminários está baseada justamente no livro Current Medicinal Chemistry, do volume 3, especificamente nós estamos trabalhando aí o capítulo 8.20. Então, Prosper, bom seminário para você aí, pode iniciar sua apresentação e aí no final a gente retorna com os momentos de perguntas e dúvidas. Obrigado, professor. Então, boa noite a todos, boa noite, pessoal. Como o professor falou, eu sou Prosper Atibodê e a minha apresentação de hoje vai ser sobre a AN 5568, um novo horizonte para o tratamento da trypanosomiase humana africana, como caso histórico. Então, primeiramente, em 1997, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, estimou que 60 milhões de pessoas estavam em risco de ser infectadas pelo Trypanosoma brucei, que é causadora da trypanosomiase africana humana, que eu vou chamar de AIDS. Então, com aproximadamente 300 mil novos casos por ano na África e menos de 30 mil casos relatados. Isso caiu para menos de 10 mil pela primeira vez em 50 anos. A forma mais comum da doença, que é causada pela trypanosoma brucei, atingiu um nível baixo desde que ela foi alvo de eliminação no plano da OMS de 2012, a Organização Mundial da Saúde, sobre doenças tropicais negligenciadas. Em março de 2016, observou-se que menos de 3 mil casos foram, em 2015, o nível mais baixo desde o início da coleta de dados globais sistemáticos há 75 anos, com uma meia-vida extremamente longa, uma meia-vida extremamente longa. Por que eu estou primeiramente apresentando esse resultado? É porque um composto que chamamos de AN 5568, um composto teve o potencial de desempenhar um papel significativo na eliminação da AIDS, trypanosomiase africana humana, se demonstrando seguro e eficaz em ensaios clínicos. Então, primeiramente, contextualizando a trypanosomiase humana africana, no vasto continente da África, precisamente um local chamado de África subsaariana, tem uma doença causada por um mosquito, uma mosca, chamada mosca tsetse, em francês, mosca tsetse. Essa mosca transmite um parasito chamado de Trypanosoma brucei, que tem causado que essa doença afeta principalmente as pessoas que vivem em condições de extrema pobreza. Então, existem duas subespécies dessa doença. Tem a Trypanosoma brucei, que é 98% dos casos e que causa doença crônica. Então, ela é prevalente da África Ocidental e na África Central. E a gente tem também a Trypanosoma brucei rondense, que é uma doença mais aguda e que afeta zonas como a África Oriental e a África Austral. E ela se transmite por zoonose com preservatórios animais. Então, essa doença tem dois estágios, a trypanosoma humana africana. No primeiro estágio, os parasitas se proliferam no sangue e no sistema linfático, enquanto no estágio 2, eles invadem a barreira hematoencefálica e chegam no sistema nervoso central, resultando em sistemas neurológicos graves como distúrbio do sono, da onde vem a doença do sono, a alucinação. E se não for tratada, pode causar coma e morte. E uma observação a mais: atualmente, 97% dos casos ocorrem em 7 países da África subsaariana, como destaque na RDC, que é a República Democrática do Congo, que responde sozinha a 2/3 dos casos relatados. Então, início da pesquisa na Anacor Farmacêutica. Em 2002, uma empresa biofarmacêutica foi fundada com o objetivo de desenvolver novas terapias com base na clínica do Go. Inicialmente, o foco da Anacor
qualquer doenças inflamatórias da pele e infecciosas. Mas por meio de um estudo inovador, que é a estrutura do benzo oral, foi descoberta pelo um jovem químico chamado Zhang, foi descoberto por um químico chamado Zhang. Então, o grupo de pesquisa da Anator era pequeno e tinha devoção pelo estudo. Eles se encontravam e trabalhavam ativamente junto no laboratório para poder sintetizar novas moléculas contendo boro, com objetivos de desta molécula apresentaram propriedade atraente de estabilidade química e farmacocinética. Então, as estruturas principais tinha um éster cíclico BARIL e eles tentaram substituição do BARIL e incluíram análogos como o 2,6-dialquil, substituindo e a sintetização aconteceu sem dificuldade. Zhang, que é o nosso químico, observou que durante a preparação ele observou que o comportamento cromatográfico do produto dessa reação era muito diferente dos análogos. O produto era mais polar do que o esperado. Ele, então, o isolou e o caracterizou por RNN de próton, o produto chamado de benzaborol. E esse produto era muito mais polar do que o produto que eles esperavam. Então, a descoberta do ARN 5568 representou um marco importante. Esse composto foi selecionado por sua eficácia contra os parasitos causadores da Trypanosomia africana humana e o desenvolvimento da ARN 5568 tinha objetivos claros, como manter a potência antiparasitária, baixa cistotoxicidade para os pacientes, melhoria da farmacocinética oral, garantindo que o medicamento pudesse ser administrado de forma oral, penetração no sistema nervoso central, algo crucial para o combate da doença em seus estágios mais avançados, e eficácia em modelos de Trypanosomia africana humana no estágio 1 e no estágio 2. Então, antes de avançar para os testes em humanos, foi amplamente testado em moléculas. Essas moléculas foram amplamente testadas em animais como camundongos, ratos, macacos e cães. E esses ensaios mostraram resultados promissores, incluindo uma meia-vida longa superior a 63 horas em cães e mantida por vários dias. Então, com uma dose de 10 miligramas por quilograma, eles perceberam que o medicamento tinha uma estabilidade no metabolismo e ficava mantido por vários dias. E ele durava muito para ser eliminado. Isso foi um ponto positivo e também negativo ao mesmo tempo. Mas depois eles descobriram que, por meio de uso de carbonos ativos, que eles usaram atidose, água, eles descobriram que a concentração no plasma se reduzia mais rapidamente e a meia-vida de eliminação se reduzia de 27 horas a 29. Isso que mostrava uma eficiência comprovada e características farmacocinéticas. Então, eles passaram e fizeram primeiros testes em humanos. Então, o ano de 2015, foi realizado o primeiro estudo clínico em humano. E isso envolveu 128 voluntários humanos soldados. E isso aconteceu na França. Os resultados foram impressionantes e mostrando uma meia-vida longa de cerca de 400 horas. Esses dados sugerem a possibilidade de curar a doença da Trypanosomia africana humana com uma dose única, especialmente no caso do estágio 2, onde o medicamento conseguiu atravessar a barreira hematoencefálica e atingir o sistema nervoso central, eliminando os parasitas. Então no meio desse estudo, eles tiveram colaboração multinacional. Isso foi muito importante, porque o desenvolvimento da ARN 5568
1968 só foi possível, em parte, por causa da colaboração de várias instituições, como a ANACOR, a DINDI, a Skinexis, a Face University, a Swiss PPFH, e, tipo, a gente ligar que tiveram um papel muito importante, tanto na síntese química do fármaco, nos testes, nos aportes materiais e nos aportes materiais. Essa parceria foi essencial para o sucesso do projeto, com uma comunicação eficaz e um forte apoio financeiro. Inclusive, esse apoio financeiro foi da DND. Então, as equipes de pesquisa dedicadas dessas instituições permitiram que a AN5568 progredisse rapidamente desde a sua descoberta até os ensaios clínicos. E o ponto-chave para o sucesso foi uma equipe dedicada, apoio financeiro, modelos bem estabelecidos e comunicação eficaz. Então, quais são os impactos e perspectivas futuras que tiveram? Então, desde 1995, como eu falei no início, os esforços para combater a trypanosomiase africana humana têm reduzido significativamente o número de novos casos. O número anual de casos caiu de 300 mil para menos de 3 mil em 2015. A M55 e 66 tem o potencial de ser um divisor de águas no tratamento da trypanosomiase africana humana, especialmente devido à sua meia-vida longa, que pode permitir o tratamento com dose única, simplificando muito a administração, especialmente em áreas rurais. E os próximos passos, que são ensaios de fase 2B, 3 e expectativas para o futuro. Então, para concluir, a importância da AN5568 na luta contra a trypanosomiase africana humana é que a AN5568 representa um avanço significativo na luta contra a trypanosomiase africana humana, com promessa de simplificar o tratamento, especialmente em áreas rurais com poucos recursos. Então, eles tiveram, a equipe de Anacor inovaram, e eles tiveram inovação, tiveram colaboração e perseverança, e esses são essenciais para erradicar doenças negligenciadas como a trypanosomiase africana humana e as outras. Então, obrigado a todos pela apresentação e estamos abertos para discutir dúvidas e reflexões sobre o AN 5568 e sua jornada. Obrigado. Ok, próximo. Obrigado aí pela apresentação do material. Acho que tem algumas perguntas aí que já foram colocadas na nossa sessão de perguntas. Quem tiver interesse também pode digitar, ou então também pode abrir o áudio, habilitar o áudio aí para a gente discutir. Dê uma lida aí na parte de sessão de perguntas para ver o que a gente já pode começar a discussão sobre o tópico que você trouxe aí. Então, na parte de perguntas, a primeira é: qual o contexto epidemiológico dessa? A primeira é isso? Qual o contexto epidemiológico dessa descoberta? Isso, exatamente. Então, o contexto epidemiológico dessa doença é que estamos na África subsaariana. Então, essa doença que é trypanosomiase humanas africanas é uma doença que afeta geralmente regiões de pessoas pobres, como República Democrática do Congo, África Central. São um país que não tem tantos recursos para investir muito em medicamentos. Então, é uma mosca que transmite ela. Então tem medicamentos para curar dessa doença. Tem um tratamento chamado de tratamento NECT, com a nectofirina, se eu me lembro bem, para tratar essa doença. Mas ela só trata a primeira fase, que, como eu falei na apresentação, a fase 1 da doença é uma fase que o parasito infecta o sangue e o sistema linfático. Essa fase é mais fácil de curar. A gente tem medicamentos para curar isso, mas a segunda fase, onde ela afeta o sistema nervoso central, atravessando a barreira hematoencefálica, é mais difícil de se curar. Então,
contexto epidemiológico é achar um medicamento, um fármaco para tratar ela, que foi, tipo, o fármaco que foi sintetizado pela Anacor, com base no boro. Eu respondi a pergunta, professor? Ok, é importante, né, a sua resposta aí, trazendo esse contexto, né, porque a pesquisa foi toda desenvolvida, como você mostrou aí, no exterior, para um problema que é tratado, né, aí no caso, principalmente na África subsaariana, que é um problema endêmico, né, local. Uhum. Então, a gente tem que também contextualizar isso quando a gente pensa nas nossas pesquisas, né? Onde que está sendo desenvolvido, para qual contexto social. No nosso caso aqui, trabalhamos com chikungunya, chagas, diabetes e outras abordagens aí, desenvolvendo pesquisas para o ambiente que é no nosso ambiente social do Brasil, claro, expandido para outras possibilidades, outros territórios também. Ok. Cleiton colocou também uma outra pergunta aí. Veja se você consegue aproveitar logo essa primeira resposta e já direcionar a pergunta que Cleiton colocou aí na sessão de Então, perguntas. ele perguntou que qual foi a origem desse composto, alguma planta, seres vivos ou de alguma triagem virtual. Então, seria um pouquinho triagem virtual, porque no início eles estavam, tipo, desenvolvendo tratamento com base na química do boro. Então, eles estavam testando os produtos que, tipo, eles estavam testando moléculas que continham os boros. E durante esses testes, tipo, eles tinham reuniões, se organizavam, tipo, faziam síntese. E eles queriam, tipo, buscar estabilidade química e farmacocinética com esse produto. E durante um teste deles, dessas moléculas, um químico chamado Zhang, e tipo, ele, durante um desses testes, ele sintetizou um composto que, tipo, esse composto, ele percebeu que esse composto era muito polar do que o normal, do que os outros que eles tinham. Então, era meio que o primeiro ensaios deles tinham dado errado, não tinham dado certos. Mas, como ele descobriu esse composto, ele fez outros testes, onde veio, tipo, outros testes. Mas nesses testes, o fármaco, tipo, o produto, tinha o boro. Eu acho que a origem desse composto são compostos sintéticos com química do boro, que contém o boro. Ok, com certeza. Em cima dessa pergunta da origem dos compostos aí, também tem a possibilidade, já que nós estamos falando de origem sintética, né, tendo especificamente aí o boro, né, como você já falou, como o átomo importante nesses derivados, a partir desse derivado que tinha a melhor propriedade, a melhor atividade biológica, na verdade não é nem atividade biológica, era características físico-químicas. O grupo começou a testar esses compostos para o parasita, né, que é no caso o T-Prussei aí, nesse contexto. Então, diferente de uma abordagem que a gente está acostumado a ver no laboratório, que é uma abordagem de triagem virtual, o que eles fizeram com todos esses derivados sintetizados foi uma abordagem chamada de fenotípica, em que eles aplicaram esses derivados frente a um ensaio celular. Quem estiver acompanhando aí com o capítulo do livro, ele está falando isso lá na figura 8, para obter a atividade biológica e depois, nos passos consecutivos, desenvolver a metodologia empregada, então, no estudo desses derivados aí. Então, com certeza, o Prosper falou certo aí a questão da parte sintética, e aí isso já vai ajudar, Prosper, a gente na próxima pergunta, que está aqui perguntando a respeito das características ADMET desses compostos. Então, as características adméticas, nas características adméticas, eles estavam buscando, durante todos esses ensaios, eles estavam buscando medicamentos que poderiam ter que poderia manter potência antiparasitária, baixa citotoxicidade, melhoria da farmacocinética, tipo, garantindo que o medicamento pudesse ser administrado de forma
oral e tipo uma penetrância no sistema nervoso central. Então, eles fizeram ensaios e busca de propriedade ADMET, tipo, testam a absorção dos medicamentos, a distribuição no organismo e no a distribuição e como o medicamento agiria no metabolismo. Tipo, uma das propriedades é que eles descobriram que esse fármaco, quando entrava no organismo, demorava muito a ser eliminado. Ele tinha uma estabilidade muito boa. E isso era positivo. Assim, tipo, a gente poderia obter uma cura com uma única dosagem, um único medicamento, mas negativos porque não podia demorar no organismo humano. E isso aconteceu em teste com camundongos, ratos e macacos. E, tipo, nesses mesmos testes da ADMET, tipo, ainda buscando propriedade da ADMET, eles testaram, tipo, eles fizeram um teste com carvão ativos também. Tipo, e com esses carvão ativos, o carvão ativo tinha efeito de tipo, diminuir. Tipo, ele reduzia a concentração do plasma do fármaco que ajudava na eliminação e que reduzia a meia-vida dele. Então, eu acho que isso são propriedades exatamente importantes no contexto do nosso estudo da nossa molécula AN5568. Ok. E outro detalhe importante, Próximo, além dos comentários que você fez aí, é o seguinte: você tem uma característica específica aí desses compostos, que é a penetração no sistema nervoso central. Normalmente, a grande maioria dos fármacos, eles não têm essa característica. Como que essa característica de penetração do sistema nervoso central é relevante para o contexto, né, do tratamento da RAT, né, que é a tripanossomíase humana africana? É porque, tipo, nesse contexto, se o fármaco não consegue atravessar a barreira hematoencefálica, ele só vai poder servir para o tratamento de pessoas infectadas pela primeira fase só, a fase linfática e a fase onde o parasito está no sangue. Mas a gente sabe que a fase mesmo que mata, que leva ao coma e todos os distúrbios neurológicos, é a fase que o parasito se infecta o sistema nervoso central. Então, tipo, no contexto de estudo, a gente está buscando fármacos que pode, tipo, também atravessar a barreira hematoencefálica e produzir a eliminação dos vírus lá, antes de eles causar um efeito no sistema nervoso central. E aí, no caso, é importante a gente analisar justamente o ciclo da doença para a gente permitir e entender até onde o desenvolvimento, no caso da nossa pesquisa, que é o desenvolvimento pré-clínico, pode ser útil, porque às vezes eu estou buscando um efeito que vai ser aplicado apenas na fase aguda, como você falou, na fase sanguínea, no caso da RAT, e não na fase crônica, que é onde tem um efeito deletério, principalmente que leva à morte. Então, eu preciso contextualizar isso durante o meu desenvolvimento. Então, tenho que levar em consideração essa possibilidade desse medicamento, na verdade, no caso, não é nem um medicamento, desse composto líder aí, o protótipo, esse AN5568, ter essa característica. Porque senão eu vou ter que desenvolver o medicamento para a fase aguda e pensar numa outra terapia da fase crônica, quando o parasita, né, o protozoário, já está alojado no sistema nervoso central. Uma outra pergunta que tem aqui no material de perguntas é como é que foi o papel da colaboração científica no desenvolvimento desse protótipo? Como é que os autores conseguiram avançar até a descoberta e o relato e o registro desse composto dentro da colaboração científica? Então, foi o seguinte, o laboratório que desenvolveu primeiramente o nosso composto, que é o AN5568, o que descobriu é o laboratório da Anacor, tipo, o jovem químico, tipo o Zhang. Então, eles descobriram o composto e começaram a fazer teste, mas eles não tinham todos os recursos para levar muito para frente o trabalho. Então, eles tiveram que fazer a parceria com outros. A DND, que eu falei, a DND, eles fizeram aportes financeiros. Eles fizeram aportes financeiros para o tratamento da doença.
Tipo, tiveram outros que se passe university, tipo, e a tipo, Swiss TPH, onde, tipo, durante a colaboração, eles vão, tipo, apoiar o material, como eu falei, ajudar na síntese química do composto, porque, tipo, eles pegaram um composto que se chamava, tipo, o composto foi de, tipo, ele foi da AN 2920 para AN 3520, ele passou por várias etapas de síntese até chegar na AN 55 e 5568. Então, o papel da colaboração foi ajudar o desenvolvimento para poder levar à frente tipo, a formação do fármaco, o desenvolvimento do fármaco. E também tipo, a colaboração ajudou nos testes, na fase de teste pré-clínica, na fase de teste também em humano. Ok, então é importante a gente ter essa colaboração, porque nenhuma instituição sozinha é capaz de conduzir todos os estudos aí. Então, essa necessidade de tanto da pesquisa internacional, né, saindo do exterior, dos Estados Unidos, passando pela Europa, voltando para os Estados Unidos, os testes todos que foram realizados para esse contexto do desenvolvimento dessa molécula. A última pergunta que eu tinha é justamente voltada a essa modificação molecular. Como a gente viu no seminário de Marcos na terça-feira, essa modificação molecular ela é baseada no que a gente chama de relação estrutura-atividade, que vem do inglês o SAR. Como que os autores trabalharam esse contexto do SAR dentro do desenvolvimento, claro, de todos os benzoxaboróis, até chegar no contexto da ANN 5568. Como é que você enxergou isso aí após a leitura do capítulo? O que eles modificaram, o que eles foram adicionando, qual o grupo principal que foi mantido na molécula, até você chegar na molécula final, que é a ANN 5568? Então, para mim, o grupo principal que foi mantido é o BAREL. Tipo, eles pegaram uma estrutura inicial que é o ester borínico, o ester borínico cíclico BAREL. Eles primeiro substituíram esse BAREL, o BAREL e testaram para ver como esse composto reagiria. E depois disso, eles tipo, incluíram esse composto que é o ester bórico, tipo, um análogo, que é o 2,6-diaquil. Eles fizeram uma substituição e tipo, fizeram uma sintetização para ver o que acontece. E nessas sintetizações, que eles perceberam que tipo, o composto sintetizado estava muito polar, estava reagindo de um jeito muito polar e usando que descobriu isso. Então, para mim, tipo, eles pegaram uma estrutura Shield, tiraram uma parte e adicionaram outros grupamentos nessa estrutura para testar a atividade que ela tem. E é assim que eles fizeram o desenvolvimento até chegar na AN 5568. Um ponto final para a gente destacar aí é justamente que os estudos de SAR que foram empregados aí nesse capítulo especificamente, eles foram voltados para a ação parasitária. Então foram pensados protótipos, essas modificações foram feitas e elas foram analisadas diretamente no ensaio celular contra o protozoário, né, que é o Trypanosoma brucei, que é o específico desse capítulo de estudo. Então, à medida que foram propostos novos análogos, eles foram testados para verificar, olha, realmente a adição desse grupo, por exemplo, amida, foi útil, a adição desse núcleo aromático foi favorável para a atividade biológica, e no caso eles tiveram substituições no grupo benzila aí, né, que depois ia interagir com benzoborol, que era a adição de um flúor e a adição de um trifluorometila. Então, todas essas modificações feitas foram testadas no parasita para verificar se essas modificações realmente aumentavam a potência e, no caso específico que você falou anteriormente, também as propriedades farmacocinéticas.
Então, é importante a gente pensar no desenvolvimento das moléculas e ter um alvo adequado para o teste. No nosso caso, a gente não vai trabalhar diretamente com o teste biológico, mas a partir do momento que eu tenho uma série de moléculas com uma energia de interação via docking favorável, útil, o que eu posso pensar de modificação? Então, no nosso modelo, para o nosso contexto, eu posso, olha, será que eu posso adicionar uma metila nessa posição? Será que eu posso adicionar um anel aromático nessa outra posição? E realizar novamente o docking para que eu possa propor novas moléculas pensando na melhora da interação dessas estruturas. É diferente da proposta do capítulo, onde eles adicionam e fazem os testes diretamente no protozoário, né? Então, mas dá para a gente fazer essa analogia pensando nas técnicas in silico que a gente trabalha aqui dentro do laboratório. Sim, então, próximo, tem uma última pergunta aqui, falando se, não sei se teria no artigo, mas teria o mecanismo de ação dessas moléculas explicado? Sim, teria. Tem no artigo, na parte de síntese químicas. Então, eu vou disponibilizar depois para a pessoa que fez a pergunta, para Adriano. Eu vou disponibilizar no grupo essa parte do artigo. Uhum. Isso também é outro dado importante, porque como você está propondo uma molécula para uma classe de fármacos, né, antiparasitários, para o qual você já tem um tratamento, é importante saber, é o mesmo mecanismo de ação, é um mecanismo de ação diferente, a proposta dessa molécula, desses derivados de boro, agregam no mecanismo, pode ser aplicado de modo sinérgico, é aplicado de um modo independente. Então é importante a gente pensar também na questão do mecanismo de ação desses derivados, no caso dessa classe de compostos aí. Ok, professor. Ok, próximo. Obrigado pela apresentação. Acho que não temos mais perguntas aqui nesse contexto. Agradecemos a presença de todos. E aí, na próxima semana, teremos mais seminários aqui voltados para o capítulo 8 do livro Current Medicinal Chemistry. Então, boa noite a todos e até o nosso próximo encontro presencial ou virtual aí no laboratório. Ok, obrigado. Boa noite a todos.